Depois de 60 dias calado, eu estou com muita vontade de pregar hoje. E hoje eu acho que a gente vai até umas 11h30, meia-noite, fazer uma mini vigília. Então eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. Em Atos capítulo 27, é um momento crucial na vida de Paulo, onde ele está sendo muito perseguido, preso por falar do amor de Cristo, preso por anunciar o reino, preso. Nesse instante ele está preso, sendo levado para ser julgado. E ele entra num navio. E vocês vão saber o restante da história. Atos capítulo 27. Nós vamos ler de 7 a 23 e o 44. Também vou encurtar a história. Mas eu aconselho você, quando chegar em casa ou tiver um tempo livre esses dias, abrir a palavra de Deus em Atos 27 e ler todinho, que você vai até entender melhor. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou tentar ler rápido, porque senão vocês vão ficar com raiva de mim. Atos 27, 7 fala assim: navegamos vagarosamente. Aqui ele está dentro de um barco, preso, para ser levado, para ser julgado, tá? Aí ele está aqui narrando. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota por causa dos ventos, diga, ventos contrários. Diga ao teu irmão assim: cuidado, os ventos contrários, eles podem acontecer. Mas se acontecer, você sabe que tem um Deus forte. Navegamos ao sul de Creta, de fonte de Salmona, 28. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um bom lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Eu já preguei sobre essa palavra, sobre bons portos, quem lembra, alguns anos atrás. Tínhamos perdido muito tempo. Tínhamos o quê? Perdido muito tempo. Diga ao teu irmão assim: o que acontece com você quando você está perdendo muito tempo? Vamos lá. E agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. Por isso Paulo os advertiu: Senhor, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu, segura aí, o conselho do piloto e do dono do navio. Diga à pessoa que está, diga: cuidado. A voz que você ouve pode lhe dar direção ou pode levar você à destruição. Qualquer um de nós ouviria o piloto, porque o piloto tem expertise, tem experiência para navegar. Eu já entrei várias vezes em barco, não em navio acho que não, mas em barcos menores já entrei. E o piloto ali é meio que o mestre, é aquele que dá a direção. Só que Paulo tinha dado uma palavra. Diga a pessoa que está dizendo: qual é a voz que você ouve para o seu destino? Vamos para o 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria diga, o porto não era próprio para passar o inverno. Diga ao teu irmão assim: tem lugares que não são próprios para aquilo que você precisa fazer. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. E esse era um porto de Creta que dava para o sudoeste e para o noroeste. Os mais antigos aqui vão lembrar de quando a gente passou um mês, uma série toda falando sobre os ventos. Quem lembra? Levanta as mãos. As mãos, todo dia das mães aí. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que havia, olha que sacada interessante. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, ou seja, eles viram um vento ameno, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram a âncora e foram navegando até o longo da costa. Deixa eu fazer um comentário sobre esse texto, sobre essa parte. Tem horas que a gente pensa que conseguiu o que a gente precisava, só que não é o momento para aquilo. E aí muitas vezes a gente vai fazer o quê? Levantar a âncora. Diga ao teu irmão assim: cuidado onde você lança a âncora.
E cuidado onde você levanta a sua âncora. Diga, eu preciso discernir o time, o tempo certo. Vamos para 14. Estou quase pregando já. Pouco tempo depois, desencadeou-se daí um vento muito forte, euroaquilhão, ou chamado, já falei sobre isso alguns anos atrás, chamado Nordeste. Esse vento é tão destruidor, que ele tem o poder de construir, de levantar ondas que são muito poderosas, que são até destrutivas. Elas são capazes de derrubar estruturas, de destruir um navio, esse vento aí. Olha o que aconteceu. Foi arrastado pela tempestade sem poder resistir o vento, sem poder resistir o vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Diga ao teu irmão assim, o que você faz quando você está perdido? Quando você está à deriva? Olhe para alguém e diga, quando você está à deriva, você já não tem mais o controle da situação. Você não sabe para onde você vai, como você vai chegar. Você está à deriva. Vamos lá. Passando o sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldades que conseguimos recolher o barco salva-vidas. 17. Pode assentar. Vou continuar lendo, só tem mais 6 ou 7 versículos. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Eles ficaram à deriva e eles não fizeram algo para tentar sair dessa deriva. Pelo contrário, eles contribuíram para deixar que o barco levasse ele em alguma direção que fosse segura. Eles estavam costeando. Deixa eu explicar para você. O que é costear? É quando você está num barco, você está navegando, você está no mar, mas você consegue ver a terra. Diga, costear é navegar, mas você consegue ver a terra. Mar alto não é isso. Mar alto você olha para toda a sua volta, sabe? E você não consegue ver terra mais. Então, costear é uma coisa, mar alto é outra. Eles estavam costeando, tudo bem? Então dava para ver a terra. Isso nos dá um pouco de segurança. Até tem uma frase antiga, os mais velhos sabem dessa frase, que eu postei no Twitter e ficou por muito tempo falando, e alguns líderes também postaram essa mesma frase que eu postei. Que é assim, você não consegue conquistar um mar alto navegando pela costa. Ou seja, tem coisas grandes que para você conquistar, você vai ter que se expor a algum nível de risco. Ou seja, você quer entrar no mar alto, você vai precisar sair da costa, parar de ver terra, abrir um pouco mão da sua segurança, para que você possa, então, conquistar o mar alto e desfrutar daquela visão, uma vez que você quer estar no mar alto. Uma pescaria em mar alto é diferente, porque pastor Gil, que já prega também, mas que navega também, já navegou em mar alto já, pastor Gil? E costa também, eu muito pela costa. Então, navegar em mar alto é conquistar, é construir algo que vai te tirar do conforto. Você já não vê mais terra, amém? Qualquer coisa você fala assim, eu vou ter uma terra ali, eu vou nadando. Então, no dia seguinte, sendo violentamente castigados, diga, violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Irmãos, você está à deriva. Você não consegue sair da deriva. Está perdido. E além disso, você está sendo violentamente atacado pela tempestade. Isso vai gerando em você um desconforto. Isso vai gerando uma preocupação. Você fala, puxa vida, eu não consigo sair disso. Eu não consigo passar por essa fase. Eu não consigo sair disso. Amém? Então, no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, veja isso, irmãos, muitos dias sem ver o sol, sem ver as estrelas, sem ter direção, sem ter a luz do dia, a tempestade continuava castigando sobre eles, sobre nós. Finalmente perdemos aqui está a deriva, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Paulo aqui não está falando na primeira pessoa do plural. Ele está falando na primeira pessoa
não está falando da primeira pessoa do singular, está falando da primeira pessoa do plural. Nós perdemos toda esperança de salvação. O que acontece com você quando você está à deriva? Quando a adversidade, as batalhas, as lutas insistem em te castigar, e quando você meio que perde a esperança. O que acontece com você quando você perde a esperança? Olha, aqui eles perderam a esperança. O próprio Paulo, homem de Deus, homem acostumado, homem que tinha experiências, homem que foi ao terceiro céu, se no corpo ele não sabia, mas ele foi, teve experiências profundas. Ele diz: nós perdemos toda a esperança de salvação. Diga ao teu irmão assim: quando você perde a esperança de salvação, ainda há uma voz para te dizer: não temas, eu sou contigo. Vamos para o 23. Vou correr porque senão... Volta para o 22. Eu vou ter que ler o 21, para vocês entenderem. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir para Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Vamos para o 22. Agora, porém, recomendo que vocês tenham coragem. Olha para o teu irmão e fala assim: coragem. Deus não perdeu o controle. Diga quando você está à deriva. Diga ao teu irmão. Diga a 3 pessoas: quando você está à deriva, quando você perde a esperança, Deus ainda continua no controle. Amém? Quem está crendo, quem está aqui. Eu vim para pregar aqui alguém essa noite. Fala, ainda bem que eu vim. Pois nenhum de vocês perderá a vida. Nenhum de vocês perderá a vida. Somente o navio será destruído. Primeiro, Vini, Paulo ele perde a esperança de salvamento. Paulo está sendo perseguido. Isso é para alguns que estão chamados para a palavra, alguns que vão ser pastores, ministros, missionários. Paulo está aqui fazendo a vontade de Deus, seguindo os princípios bíblicos, é um homem de Deus, mas está passando por situações difíceis. Está passando pelo momento onde ele está sendo preso, está sendo levado para ser julgado. Além de ele passar por isso, ele está num barco que está sendo muito castigado, onde as pessoas não ouvem os seus conselhos. E aí ele chega num nível onde ele perde toda a esperança de salvamento. Mas Paulo era homem de Deus. Diga: há uma voz quando nós estamos desistindo. Há uma voz da parte de Deus que vai nos fazer continuar avançando no reino. Paulo estava avançando no reino. Ele tinha um propósito. Ele deveria pregar em alguns lugares. Amém? Somente o navio será destruído. Vamos para o 23. Aí ele está falando para os homens: vocês estão com medo? Eu falei para vocês que vocês não deveriam jejuar tão longamente assim. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O Deus a quem eu sirvo enviou um anjo. Olha aí o anjo falando: ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço, a quem eu adoro, dizendo-me, diga, uma voz que nos faz avançar no meio da nossa desistência. Paulo, não tenha medo. Diga para você mesmo o seu nome e diga: não tenha medo. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu digo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Diga ao teu irmão: a graça de Deus, ela faz isso. A graça de Deus, ela tem o poder de gerar uma saída aonde não tem saída. Diga: graça é o amor de Deus derramado em nós. Graça é o deleite, quando nós deleitamos em Deus. Assim, aí o 44 agora.
para 44, senão eu não vou conseguir pregar. O texto é tão grande que eu vou até uns 11h30 hoje. 44. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma. Vamos ler todos juntos essa parte aqui do todos. 1, 2, 3. Todos chegaram à terra são e salvos. Diga ao teu irmão, eu vim aqui como profeta para dizer, você vai chegar do outro lado. Assim diz o Senhor, você vai chegar do outro lado, são e salvo. Tem alguém crendo, tem alguém levantando a mão, recebendo essa palavra, batendo no peito e dizendo, ainda bem que eu vim. Vim aqui para pregar para alguém essa noite que perdeu a esperança. Eu vim aqui essa noite para pregar para alguém que se sente sem saída. Quem aqui já foi, isso é para alguns mais velhos, você vai precisar ter mais que 40. Quem aqui já foi no Play Center e entrou no labirinto? Quem aqui? Levanta a mão, só os 50 e os 40. Então você entrou no labirinto, o que aconteceu lá dentro do labirinto? Você não encontrava a saída. Isso, de certa forma, é um pouco, não vou nem conseguir falar, é claustro. Porque você está desesperado, querendo uma saída, tentando sair, aí você vai falar, achei a saída, aí você volta para o mesmo lugar. O que acontece quando você encontra uma saída? Você sente um alívio. Eu postei no grupo da igreja essa semana. A deriva significa, pastor Gil, está sem saída. É aquele momento onde um decreto médico vem sobre a tua vida e você já não tem mais o controle da situação. Porque por algum motivo a sua saúde não está bem e você vai precisar tratar, e não do seu jeito, como você acha, da sua maneira, mas como os médicos vão conduzir. Está fora do controle, está à deriva. Quando um pai que tem compromissos financeiros, um homem ou uma mulher que tem um pai ou uma mãe que tem compromissos financeiros, é chamado no departamento pessoal e fala, olha, a partir de agora você não faz mais parte do nosso quadro. Aí você muitas vezes fica perdido. Você pode dizer, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho tantos compromissos, eu tenho algumas coisas para honrar. O que eu vou fazer? O que você... Pergunte à pessoa que está, diga, o que você faz quando você está aderido? I'm lost. Está perdido. O que você faz? Opa. Só tenho esse. De água fora do copo. Estou perdido. O que você faz quando você tinha esperança de algo acontecer na sua vida e aquilo não aconteceu? Então é uma coisa muito comum a gente acreditar. Acreditar, porque nós somos seres humanos. Bem-vindo ao mundo dos humanos. Somos humanos. E tudo bem, Deus te entende. Quando você não tem fé por algum motivo que aconteceu na sua vida para dar mais um passo, Deus te entende. Deus nos sonda como ninguém sonda. Quando as pessoas desacreditam de nós, Deus continua acreditando em nós. O próprio Paulo, ele usa a primeira pessoa do plural, fala, nós perdemos toda esperança de salvamento. Ou seja, Paulo também perdeu. Mas um anjo da parte de Deus foi levar para ele uma voz. Só que, queridos, nós precisamos entender que nós só vamos achar uma saída se a gente tiver humildade para entender que a gente se perdeu em algum lugar. Se a gente tiver humildade para reconhecer, eu achei que eu estava fazendo o melhor, eu tentei fazer o meu melhor, eu dei o meu melhor, mas eu falhei. E agora eu não sei o que fazer para resolver essa situação. Eu não consigo encontrar uma saída enquanto eu não reconheço que eu estou sem esperança. Muitas vezes, amados, que estão aqui, que nos visitam hoje, a gente é forte demais. Quando a gente é forte demais, muitas vezes a gente não tem humildade para reconhecer, estamos
à deriva. Não sabemos o que fazer. Diga à pessoa que está do seu lado: o que você faz quando você não sabe o que fazer? Diga: ora. Fala com Deus da sua maneira. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser religioso, você não precisa ter muitos anos na vida cristã. Você só precisa falar: Deus, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor tem o controle da minha vida. Minha vida está em tuas mãos e eu preciso de uma saída. Só que essa palavra, irmãos, nos ensina muito. Por quê? Porque eles ancoraram, jogaram âncora e ancoraram aonde não deveriam estar. E partiram para onde também não deveriam ir. Paulo disse: nós não podemos navegar para Creta, mas ainda assim eles foram. Então, eles tomaram atitudes, e tudo bem. Talvez se eu fosse o centurião, que é um oficial romano, eu ouviria o piloto, eu ia ouvir Paulo. Eu ia ouvir o piloto, porque o piloto sabe. Irmãos, eu tive uma experiência, eu posso falar para vocês. Estava um dia muito lindo, um sol de rachar, a gente pescando, estava pegando muito peixe. E aí o piloteiro falou assim: vamos embora, o tempo vai virar. Irmãos, nós olhamos para ele e falamos: esse cara está querendo tirar a gente daqui. Mas nós temos que fazer o quê? Obedecemos. Irmãos, foi coisa de 40 minutos. O mar virou. Mas nós já estávamos pertinho da praia. Pertinho de ancorar. O mar virou. E quando nós estávamos chegando ao final, o mar estava tão virado que eu comecei a segurar nas partes do navio. Estava começando a bater, entrar água dentro. E aí o pavor já começa. Mas nós já estávamos chegando. Mas se a gente não obedecesse o piloto, então tudo bem. Só que muitas vezes a gente ouve a voz do nosso chefe, ouve a voz de alguém que é especialista financeiro, ouve a voz de alguém que realmente precisa ser ouvido, mas o que nós não escutamos é a voz do Senhor, que muitas vezes nos diz: não temas. O seu barco pode parecer que está afundando, mas só parece. A navegação, ela fala muito sobre a vida, irmãos. A navegação em si, navegar, andar em barcos. Jesus tem algumas histórias em barcos, porque a navegação fala muito. Veja o que acontece no momento. Eles jogam a âncora. Diga ao teu irmão: você precisa saber aonde ancorar, aonde jogar sua âncora. Eu sempre digo nas minhas orações, aqui quando muitas vezes pelas preleções, a palavra de Deus é o único livro que ancora o seu futuro. Porque esta é a palavra de Deus que vai lhe dar direção quando você está à deriva, quando você está sem esperança, quando você não sabe o que fazer, quando você não consegue sair dessa situação. A palavra de Deus tem o poder de ancorar o seu destino. E sobre uma palavra de Deus, Paulo diz: não tenham medo, coragem. O anjo me visitou e disse: não tenha medo, Paulo, ninguém vai morrer. A minha graça trouxe vida, não só a você, Paulo, mas todos que estão à sua volta. Vou dizer uma coisa para você: tem gente aqui que por causa da graça de Deus na sua vida, toda a sua casa vai ser alcançada. Não, eu vou repetir, você vai entender, porque talvez só por causa da graça de Deus na sua vida, Deus vai alcançar os seus familiares, um a um. Tem uma canção que eu quero que separe aí, que vem agora. Eu gosto das coisas automáticas, né? Os planos de Deus. Tem uma música que fala assim: os planos de Deus. Eu sei que o pessoal do louvor não é uma música fácil de cantar, então depois o pessoal do louvor continua. Eu vou mandar aqui no Spotify para o meu genro Samuel. Se vira aí, Samuel, faz acontecer. Os planos de Deus tem a versão que eu sou chato. Eu quero a versão que eu estou te mandando. Porque senão não vai dar aquele resultado que eu estou querendo. Que Deus vai ministrar nossas vidas.
os planos de Deus não se frustrarão. Vou dar para você, Samuel. Já começou a tocar aqui, não pedi para tocar? Só um minuto, igreja, porque eu gosto das coisas assim meio... no meio do Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui. Quem crê? Quem crê que o Espírito Santo está aqui? Eu disse, o Espírito Santo está aqui. Você está crendo? Diga ao teu irmão, Deus vai te dar discernimento para saber onde ele lança a âncora e a hora de tirar o barco daquele lugar que você não pode e não deve estar mais. Só que há um momento, irmãos, que eles já estão há alguns dias. Eles estão há alguns dias sem ver sol, sem ver estrela, perdem a esperança de salvamento. Sabe o que eles fazem? Diga, quando você estiver à deriva, diga ao teu irmão, quando você estiver à deriva, Deus vai te dar estratégias para você sair desse momento de deriva. Eles começaram a tirar cargas do navio. Diga, olha para a pessoa que está lá, diga, tem horas que você está carregando carga demais. Está na hora de tirar essas cargas desse navio. Diga a 3 pessoas, diga, tira a carga desse navio. Porque se você não tirar a carga, você pode afundar. Eles lançam as cargas fora, eles estão perdidos à deriva. Deus manda um anjo para dar uma palavra de destino para ele. Vocês não vão se perder, mas a única coisa que Paulo diz a ele, coragem. Olha o teu irmão e fala assim, coragem, enfrenta, vai para cima. Se Deus é contigo, agindo Deus, quem impedirá? Então eles tiram a carga, eles tiram a lança no momento certo, não ouvem a voz que deveriam ouvir. Eu estou dizendo que eu falharia, porque é fácil a gente lançar julgamento sobre o nosso irmão, que às vezes não tem a mesma fé. Eu me considero um homem relativamente de fé, né? Mas o piloto está falando, vamos que está seguro, você vai. E aí chega um momento, pastor Gil, que a tempestade para. A tempestade parou, veio uma brisa, veio um vento sul, suave. Aí, Vera, eles pensaram, tá tudo bem, é agora a hora de sair. E saíram. E foi quando eles saíram, acharam que havia conseguido o que precisavam. Diga, teu irmão, muito cuidado. Diga, tem horas que você vai achar que conseguiu o que você precisa. Mas é aquilo que vai abrir a porta para a tempestade que você não precisava. Então eles acharam, Deus, é agora, vamos para cima. Vento sul, brisa, levanta as velas aí, que nós vamos de boa, na lagoa. Agora nós vamos. Mas eles começaram a navegar em relação a Creta. Por quê? Porque o lugar que eles estavam não era um lugar para invernar, para passar o inverno. Devia ser um lugar muito frio. Eles precisavam ir para um lugar mais tropical. E muitas vezes nós olhamos com nossos olhos, desejamos algumas coisas e mudamos e tomamos algumas atitudes por aquilo que vemos. E sim, Venícia era um lugar tropical onde eles não iam passar um inverno tão rigoroso, né? Se você não quiser passar um inverno tão rigoroso, né? Vai lá para Orlando, que você vai, né? Ficar num tempinho mais ameno e tal. Quando dá frio lá, dá uns 22. Então, queridos, tem lugares aqui no Brasil também muito bons que o inverno não é tão forte. E você consegue invernar. Para quem não gosta de frio. Quem gosta de frio aí, levanta a mão. Vamos passar a noite toda na vigília, em junho, no frio. Vocês que levantaram as mãos são os primeiros. Então eles acharam que devia ir para um lugar.
E isso fez com que eles ficassem à deriva. Quando eu estou seguro, irmãos, quando eu estou seguro, quando eu acho que consegui o que eu quis, quando eu acho que eu tenho o que eu preciso, é nessas horas que falhamos. E muitas vezes, essas decisões que tomamos prejudicam a nossa vida e vão nos levar a tempestades, que serão tempestades fortíssimas, que serão como os ventos euroaquilão, vento tão poderoso que tem o poder de fazer ondas que estraçalham estruturas. Quem resiste ao poder da água? Quem viu os tsunamis? Tem nada que aguente, irmãos. Ela derruba tudo. Quando não derruba, ela destrói tudo que vai por cima. Passa por cima, né? Eu tenho uma frase antiga que eu falo assim: faça como a água. A água não discute com os obstáculos, ela só... Eles estão à deriva, sem esperança, com medo de morrer. Mas uma palavra veio do céu na direção deles. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou contigo. O seu barco pode parecer que vai afundar. Às vezes está balançando, né? Óbvio, você não sabe da minha história. Meu barco balança mais do que... Eu me lembro no começo do ano, casal de pastores muito querido meu, acontecia uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e eu já estava... É como se o barco tivesse à deriva. É como se não sabia o que fazer. Mas é nessa hora. Diga ao teu irmão, quando você está à deriva, é o melhor momento para Deus mostrar para você a direção. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos seguros. Pô, é um vento sul, vamos que vamos, vamos navegar. Aí estamos indo para Creta, aí vem a tempestade. Foi Deus que te mandou lá? Nós escolhemos. E se nós escolhemos, está tudo bem. Deus não é um Deus vingador. Ele é um Deus de graça. Deus não é um Deus vingador. Ele é um Deus de graça. Embora a base do seu trono seja justiça e verdade, Ele é um Deus de graça. Quando você erra, quando você falha, Deus ainda tem uma palavra para consertar e dirigir você ao lugar e ao propósito que Ele tem. Que Deus falou para ele, Joyce: Paulo, não tenha medo, Paulo. Sabe por quê? Você não vai morrer. Você ainda precisa comparecer a César. Você ainda precisa testemunhar do meu nome. Não acabou para você. Como a bispa pregou aqui. Não ponha um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Diga ao teu irmão, não é ponto final. É vírgula. Mas, bicho, você não sabe minha história. Eu não sei. Mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei o que Ele já fez por mim. Empiricamente eu falo. Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria que você nessa noite soubesse que no final deu tudo certo. Teve um momento nessa história, se você ler, que eles chegaram a bons portos. Pô, lugar bom, né? Você está num lugar bom, bons portos, bons amigos, pessoas legais. Só que às vezes aquele lugar não é o lugar que Deus tem para você. Não que isso seja ruim, mas que muitas coisas que a gente acha que é bom para nós pode nos tirar do propósito que Ele tem para mim. Olha, se você está aqui nessa noite, inclusive você que nos visita pela primeira, pela segunda vez, e você é muito bem-vindo. Quem está nos visitando aqui pela primeira, segunda, terceira vez? Levanta a mão. O que nós vamos dizer para eles? 1, 2, 3. Paulo não tenha medo. E aí no 44, todos chegaram em terra
vivos. Digo, então, quando Deus tem uma palavra para você, para chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Quem lembra dos discípulos quando o barco, no meio, a tempestade veio, mas quem tinha mandado eles ir para o outro lado? Eu quero terminar com uma palavra. Tem um momento lá no final, vocês vão ler. Quem vai ler aí? Levanta a mão. Leia. Eles acham que é uma estratégia lançar os botes salva-vidas. Para não morrerem. Paulo diz, não façam isso. Porque se vocês lançarem os botes salva-vidas, vocês vão morrer. Só que dessa vez eles ouviram Paulo. E não lançaram o bote salva-vidas. Irmãos, o que você faz se está no barco afundando? Você lança o barco salva-vida. Tudo bem? Mas será que aquilo que é racional, aquilo que é normal, será que pode ocorrer que essa atitude que eu tenha, normal jogar o bote salva-vidas, pode me trazer prejuízo? Diga ao teu irmão, sim. Até mesmo uma decisão que parece coerente, da forma errada, pode te levar a afundar. Na hora errada, da maneira errada. Eles ouviram Paulo. Paulo falou, encerra esse jejum que vocês estão, come. Olha aqui os que jejuam. Eu também jejuo com uma certa frequência. Olha aqui, para vocês que jejuam com frequência, a palavra. Paulo fala para eles, você tem que saber discernir a hora de jejuar e a hora de não jejuar. Você vai fazer um exercício, você vai precisar de trabalho. Você vai ter que achar outra maneira de jejuar outro dia. Eles precisavam de força física, irmãos, para enfrentar a tempestade. Não era uma força espiritual, era uma força física. Paulo fala, agora vocês vão precisar parar de jejuar e vocês vão para cima dessa tempestade. Vocês vão para cima. Não tenha medo, Deus prometeu. Há um comando do exército israelense, que quando o seu exército que vem contra ele, vem com todo o poder, e eles, às vezes, podem ter medo. Agora Israel está enfrentando 4 ou 5 exércitos de uma vez só. Vem aquela tempestade. Eles liberam, o comandante libera uma palavra. Nós seremos uma tempestade no meio da tempestade. Diga, irmão, se Deus vai dar força. Quando a tempestade vier, você será uma tempestade dentro da tempestade. E Deus vai te levantar com a mão poderosa. E quando Deus te levantar, aquele que te humilhou vai ter que reconhecer que você tem um Deus que te levanta. Feche os seus olhos, se você puder ficar de pé. Se quiser ficar de pé, fique de pé. Outra canção que eu pedi. O pessoal do louvor pode vir para cá, que nós vamos continuar para cantar aquela canção, Te Adorar. Som, por favor. Please, give me song. Diga a pessoa que está ao seu lado assim, ó. Os planos de Deus não se frustrarão. Nenhum plano de Deus pode se frustrar. Acharam o som aí ou não? Solta aí no... Põe a mão no teu coração. Talvez você tenha entrado aqui hoje, você está se sentindo meio perdido, à deriva em alguma situação da sua vida. Você não sabe o que você fazer. Talvez você entrou hoje, você perdeu alguma esperança de resolver aquela situação, eu não sei. Talvez você achou que ouviu a pessoa certa e acabou ouvindo a pessoa errada. E talvez você ache, não tem jeito, o meu barco vai afundar. Tem hora que você lançou, talvez você lançou a âncora,
encostou no lugar que você não devia encostar. Entrou no lugar que você não devia entrar. Ficou no lugar que você não devia ficar. Isso te causou problema. Hora de lançar âncoras. Hora de recolher âncoras. Hora de passar o inverno no lugar do inverno. E hora de sair do lugar de inverno para um lugar mais tropical. É discernir essa voz e esse tempo. É entender os propósitos de Deus para a sua vida. E entender uma coisa precípua. Quando nós perdemos o controle, Deus continua no controle das nossas vidas. Se você entregou a sua vida para Deus, pode deixar. Deus sabe o que está fazendo. Passe pelas águas. Passe pelas tempestades. Talvez você recebeu um decreto médico por alguma situação. Talvez você recebeu uma nota da empresa de demissão ou de uma situação de mudança, onde seu salário vão diminuir talvez o seu salário ou a tua esperança de crescimento profissional. Talvez essa porta da faculdade não se abriu. Talvez você rompeu um relacionamento e você está triste. Ou talvez você não está vendo a esperança de buscar algo que você tanto sonhou. Eu vim aqui para dizer: está à deriva? Perdeu a esperança? A palavra de Deus é: não temas, eu sou contigo. Feche seus olhos. Pensei eu, por favor, que tudo podes. Se puder subir, pode se posicionar o pessoal do louvor podem se frustrar. para cantar a última música. A vontade é tua e a minha vida em tuas Se der para soltar nos retornos, Bruno, por favor. E aumenta o som, por favor. Podem se frustrar. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, O vento está soprando o contrário. pode se abalar, A terra se abalou. mas os planos de Deus ninguém impedirá. Levante suas mãos para os céus. Não, segura a música aí, Bruno. Segura a música. Levanta suas mãos para o céu. Você veio hoje aqui para receber uma palavra de Deus também. Para aquela versão para você veio aqui para receber uma palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus que sai desse altar, eu vim aqui dizer para você: o Senhor te diz: filho, não temas, eu sou contigo. Os ventos estão contrários. Você pode estar à deriva. Você pode ter perdido a esperança, mas Deus continua sendo contigo no meio da adversidade. Os decretos do médico disseram isto. As palavras disseram isto. O especialista piloteiro do barco disse: vamos. Você tomou decisões, mas eu vim aqui dizer que o Senhor te ama e que não importa que você errou, que você falhou, Ele continua dizendo: se teu barco parecer que vai afundar, só parece